Conectadas e conectados, muito boa tarde. Estamos aqui com Conexão nessa sexta-feira, né? Já é a segunda sexta-feira de novembro, hein, Roberta? Fala sério. Não é possível que a gente chegou já no final do ano. Daqui a pouco é Natal, não é verdade? E, para variar, a gente começa com o Sullivan França falando sobre coaching. O que é coaching, afinal de contas, hein? Em mais um vídeo da nossa série, hoje o nosso objetivo é explicar para você o que é coaching. E qual é o fato curioso dentro do que é coaching, né? Existe uma confusão muito grande no mercado entre coaching e outros processos. Então, alguns confundem coaching com psicologia, outros confundem coaching com terapia, outros confundem coaching com consultoria. E coaching não é nada disso. Coaching, fundamentalmente, ele não trabalha focando em cura de maneira alguma. E o processo de coaching também não pode ser confundido como consultoria, porque em momento algum dentro do processo de coaching, nós profissionais de coaching, vamos aconselhar ou induzir o nosso cliente para aquela solução que nós entendemos ser a melhor. Isso que nós estamos dizendo agora, que é o entendermos que seja melhor uma determinada solução, isso é dentro do que a gente chama do nosso conjunto de crenças e valores. Então eu, profissional, ou você que está aí me assistindo de repente, você pode acreditar que quando você ouve um colega seu falar sobre uma dificuldade que ele está passando, um objetivo que ele está querendo, um sonho que ele quer realizar, você deve pensar, nossa, por que essa pessoa não alcança se é tão fácil fazer isso? Fácil para você, no seu modelo de crenças, no seu modelo de valores. Mas, de repente, o que essa pessoa vem vivendo, o que essa pessoa está passando na vida dela, pode ser muito complexo o alcance desse objetivo específico. E é com base nesse entendimento e com base nessa filosofia que o profissional de coaching, em momento algum, vai aconselhar o seu cliente. Ele é aquele profissional que vai apoiá-lo no seu desenvolvimento. Sendo assim, sabemos então que coaching não é psicologia, terapia, mentoring ou até mesmo consultoria. Nos encontramos na próxima semana. Viram só? Então, se você quer fazer um curso de coaching idôneo, realmente idôneo, eu não vou nem falar para vocês entrarem no site da Slack, esse aí quem falou é o Sullivan França, presidente da Sociedade Latino-Americana de Coaching. Você vai entrar no site chamado Reclame Aqui, coloca lá o nome de todas as escolas e você vai entender o que eu estou te falando. E se você quiser experimentar o processo de coaching, passar como coach, como cliente de um coach, de um processo de coaching, entra no site www.duma.com.br que o pessoal vai desenhar um projeto especial para você ou para sua empresa, tá? Life Coaching ou Executive Coaching, que a gente tem falado aqui para divulgar da melhor forma para vocês. Bom, o assunto de hoje é sério e a gente vai procurar deixá-lo mais leve, apesar de que eu não vejo leveza nenhuma, mas enfim, o meu convidado vai conseguir deixá-lo leve. A gente vai falar sobre dependência química, é um assunto que assola e assombra o nosso país, tanto os pais quanto os amigos de quem se envolve com essa questão de dependência, seja qual for ela, né? Seja bebida alcoólica, drogas mais pesadas, drogas mais leves. Para mim não existe esse negócio de leve e pesado, ele vai falar aqui. E serve de alerta para vocês que já se envolveram, para vocês primeiro que não se envolveram ainda, e ele vai falar sobre isso, e para vocês que já se envolveram, não achar que é o final da sua vida, que é o fim do túnel, que não tem luz no fim do túnel, porque tem tratamento sério, tem tratamento eficaz e de sucesso, tá? Eu tô aqui com o Max Siqueira, ele é psicólogo, especialista em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo, e ele é especialista em terapia individual, casal e família, pelo Instituto Sistemas Humanos. Seja bem-vindo, Max. Obrigado. Essa e outras vezes que a gente já combinou, né? Com certeza. Max, vamos começar a falar dessa coisinha tão chata que é a dependência química. O que é dependência química? Dependência química é uma doença, né? Algumas pessoas que experimentam álcool ou drogas podem desenvolver essa doença. Não é todo mundo que se torna um dependente químico, mas algumas pessoas sim.
né? É uma doença que tem tratamento, como outras doenças, como outras situações aí da área da saúde. Entendi. No caso do álcool, o que diferencia uma pessoa que bebe de uma pessoa que é dependente químico? Como é que você sabe? Esse interruptor é o quê? Existem alguns critérios, né? Muitas pessoas, aliás, a maioria das pessoas que bebem não se tornam dependentes de álcool, né? Algumas, né? E pelo Brasil ser um país muito grande, né? Algumas pessoas têm problemas com álcool sem necessariamente desenvolver uma dependência, então são pessoas que fazem uso pesado e nessas situações aí acabam se envolvendo às vezes com violência, acidente de carro, situações aí que a gente vê no dia a dia, e algumas, uma porcentagem menor, que, né, pelo tamanho do país, são muitas pessoas, acabam desenvolvendo a dependência. Então tem alguns critérios, né, de gravidade, até da frequência do uso, da quantidade. Essas pessoas têm um afastamento do convívio social, da família, começam a colecionar uma série de problemas aí relacionados ao uso do álcool. E quando você fala uso pesado, que ainda não é dependência, é o quê? Uma vez por dia? Ou a quantidade? Como é que é essa? A quantidade, né, é um critério importante. Então são pessoas que às vezes saem, por exemplo, no final de semana e bebem bastante, uma quantidade grande, né, ou vão para balada, ou mesmo que não saem, não ficam em casa, mas bebem numa quantidade muito grande. Para ficar bêbado? Para ficar bêbado. Tá, entendi. Isso é uso pesado? Isso é um uso pesado. Tá, e aí a dependência é o quê? A dependência... existe um uso pesado, né, muitas vezes, mas não necessariamente um uso tão pesado, mas é um uso prejudicial. São pessoas que bebem com uma certa frequência, que têm consequências desse beber, né, desde consequências sociais, consequências na saúde, familiares, no trabalho. Então isso é uma doença, é um estilo de beber que vai atingindo as diversas áreas da vida dessa pessoa. E ferra com tudo, ferra com trabalho, com família, né? Com certeza. Né? Às vezes com carro, às vezes com a vida de outra pessoa, às vezes... Com certeza, né? Tem problemas aí em todas essas áreas, né? A família percebe isso logo, né? As pessoas próximas começam a perceber, e essa pessoa que está desenvolvendo a dependência começa a se afastar das pessoas que mais gostam dela, porque são as pessoas que mais vão cobrar um afastamento do álcool ou de outras drogas. Sim, até a fim de protegê-la, de ampará-la, e vão cobrar mesmo para que ela se afaste, né? Vão cobrar. Então é um dilema. A pessoa se sente mal por se afastar das pessoas, ao mesmo tempo que ela está muito envolvida com a droga ou com o álcool mesmo, e não consegue se afastar. Então tem um momento aí de dificuldade muito grande. E às vezes a família ela não sabe muito bem como lidar com essa situação. Às vezes fica sem falar sobre o assunto, com medo de criar um problema maior, uma situação mais estressante, conflituosa, né? E isso vai se estendendo, né? Às vezes a família tenta resolver de uma forma caseira, né? De formas criativas, assim, mas sem muita efetividade, que acaba só intensificando o conflito, mas sem uma solução importante. Tipo, tira as bebidas de casa, mas a pessoa vai beber na rua? Tira as bebidas de casa, a pessoa vai beber na rua. Né? Discute, briga com a pessoa quando ela chega em casa embriagada, intoxicada. Nem adianta. O que não vai resolver, né? Tem uma atitude mais firme no momento, a situação parece que melhora por alguns dias e depois tem um relaxamento aí. E esse é um tratamento que precisa ser constante, né? Ele não é um tratamento pontual. Max, isso não tem idade, né? Não tem idade. Você vê de tudo? Vejo de tudo. Tem alguma estatística, assim, pessoas com mais de 40 ou menos? Você tem alguma? Olha, na adolescência, principalmente entre os universitários, tem uma prevalência muito maior, né? Porque é um momento onde tem uma oferta muito grande, né? Então, e a curiosidade e querer fazer parte do grupo também. A curiosidade, querer fazer parte do grupo colabora
muito para experimentação, né? E dessas pessoas, como falei no começo, algumas vão ter problemas, algumas vão ter uma afinidade maior com a droga, vão gostar, vão usar com mais frequência e muitas delas vão ter problemas, outras vão parar. Você me remeteu à minha adolescência agora, quando eu fazia faculdade. Eu saía, tinha a mesa de 18, né? Aquela galera. Uhum. E geralmente eu dava carona para uns 4. Às vezes 5, às vezes 6. E aí o pessoal pedia assim, 17 cervejas e um suco de melancia, era o meu. Eu não gostava de beber e dirigir. Uhum. Já antes da lei, eu não gostava, eu não achava certo. Eu também sou super controladora, né? Eu queria ter o controle. Mas se bater, a culpa não é minha, o carro, entendeu? Mas você me remeteu a isso. Tem alguma questão assim, se mais agora as mulheres parece que estão bebendo mais? Pelo menos a impressão que eu tive, que na minha época de adolescência, elas bebiam menos. E agora estão bebendo mais ou continua assim? Os homens continuam ganhando disparado isso aí? Não, as mulheres vêm bebendo cada vez mais, né? Tem uma facilidade para desenvolver problemas com álcool também, né? Então, uma coisa que parecia ser muito mais ligada ao homem vem crescendo entre as mulheres também. Eu tenho notado isso. Como é que trata isso, hein, Max? O alcoolismo a gente trata de diversas maneiras, né? Basicamente o alcoólatra em si, ele precisa manter a abstinência, né? Existem pessoas ou abordagens de tratamento que pedem para diminuir, para ter o bebê controlado. Às vezes muito difícil, porque o alcoólatra é justamente aquela pessoa que não consegue ter o controle, diferente de pessoas que bebem, eventualmente, bebem de forma social, o alcoólatra não consegue, ainda que ele perceba os problemas que ele tem, ele não consegue parar. Então a gente pede abstinência, né? E nesse momento, né, a gente começa a ajudar a pessoa a ter uma organização social mais saudável, uma organização de vida, uma organização de saúde mesmo, né? Mudança no estilo de vida, porque se ele mantiver o mesmo estilo de vida, fica muito difícil para ele conseguir manter a abstinência a longo prazo. Por que isso? Porque ele vai se moldando, né, ao longo dos anos. Não é um problema que ele desenvolve rapidamente, que ele começa a beber e vai ter um problema com álcool. Ele começa às vezes na adolescência, depois na idade adulta, vai mantendo isso, então os amigos bebem ou usam drogas, o contexto que ele vai sempre estar envolvido com droga ou com álcool, e aí ali na frente, quando ele para, a vida dele já está moldada, então ele precisa fazer novos amigos, ele precisa frequentar novos lugares. Novos lugares, o esporte ajuda muito nesse sentido, né? Retomar o trabalho, retomar estudos, isso diversificar, né, o repertório social dele que ficou restrito por muitos anos. Mas sabe o que você me lembrou agora? Que você é uma pessoa que eu já sei que vai voltar, inclusive somos amigos em comum da Cássia Franco, um beijo, Cássia. Eu sempre pergunto o que a pessoa, como é que você é uma pessoa agora, um profissional de sucesso que tem inúmeros cases de sucesso, inclusive ele vai contar aqui. Como é que começou? Quando você era criança, você queria ser o quê? Como é que você foi parar na psicologia? Como é que você parou onde você está? Conta pra gente. Quando eu era criança, eu fiz terapia por um tempo, eu gostava muito, né? E depois, na adolescência, eu voltei a fazer terapia, principalmente na época da faculdade, porque eu já estava cursando, né, psicologia, e achei que era uma coisa que me ajudou muito na adolescência. Foi uma coisa interessante. E eu fiquei intrigado com aquilo, queria ver como é que aquilo funcionava mesmo, interessado por como funciona a mente humana, os relacionamentos, né? Resolvi estudar isso. Acompanhei na adolescência, durante a faculdade também, muitos casos aí de uso de drogas e, curiosamente, durante a faculdade eu tinha uma psicóloga que pediu para eu conversar com pacientes aí que eram graves e que precisavam fazer às vezes uma internação. Eu ia lá, conversava, tinha uma boa identificação, né? Então aí fui me interessando mais pela área de dependência de álcool e drogas e de relacionamentos familiares, relações pessoais. Legal, cara, é demais. Quando você se apaixona, e ele é apaixonado, porque ele fala, o olhinho dele brilha, assim. Max, que conexões cerebrais a gente faz com os químicos?
Por exemplo, uma vez eu tive uma aula com um professor lá da PUC, quando eu fazia psicologia, e ele dizia assim, que a conexão neural que te leva a buscar álcool e droga quando você entra em contato é a mesma do impulso de comer, que é uma droga também, né, para os obesos, enfim. Sim. Como é que funciona o cérebro quando a pessoa entra em contato com o químico? Pois é, né? A droga, ela age no centro do prazer, né? Assim como o sexo, assim como a comida. Então, são substâncias que dão prazer, que elas disparam substâncias no cérebro, neurotransmissores responsáveis por essa sensação, né? Lógico que cada droga, ela tem uma ação diferente, mas todas elas agem nessa mesma área, né? Então, por isso que algumas pessoas se identificam com álcool, outras com maconha, outras com cocaína, outras sentem prazer com várias drogas, né? Porque cada uma delas age de uma forma no corpo de cada pessoa, né? Então, de fato, é uma substância que gera prazer inicialmente. E a pessoa sente prazer por um tempo, até que ela começa a perceber os problemas. A questão é que quando ela começa a perceber que tem problemas, já é um momento que ela não consegue mais parar sozinha. Então é uma armadilha mesmo a questão dos drogas. Então, a pessoa experimenta, sente prazer com aquilo, usa por um tempo, nunca acha que vai ter problema, sempre acha que as outras pessoas vão ter problema, que precisa saber como é que usa, e quando ela percebe que está com um problema, aí geralmente já é tarde para conseguir sem ajuda profissional. Acho que o único jeito de se livrar é não experimentar. Porque eu acho que quando experimenta e gosta, aí você entrou realmente num abismo, cara. Olha, essa realmente é a melhor maneira de não ter um problema, porque a gente nunca sabe quem vai ter um problema ou não. Exatamente. Mas nós sabemos também que a oferta, ela existe, né? A curiosidade está aí, que as pessoas, os adolescentes, eles estão num momento que, por vezes, o próprio amigo, o primo, o vizinho, acaba oferecendo. Eu sempre me pergunto, como é que a pessoa começa, como é que ela tem problema? Eu não tenho uma regra, ela começa. Experimenta aí, só uma vez, vai. Só uma vez, ou tinha numa festa, ou tinha na rodinha de amigos e tal. Algumas vão ficar presas aí nessa substância. É uma pena. Conectadas e conectados, a gente está aqui com o Dr. Max Siqueira, ele está dando uma aula sobre dependência química e vamos falar como é que se trata efetivamente agora a questão das drogas. Ele já falou do álcool. Fica aí, conexão, tá demais, Max. Olá, meu nome é Jax Grimberg. Estarei com vocês aqui na TV Geração Z toda quinta-feira às 11 horas da manhã para falarmos sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, negócios, oportunidades e a sua carreira. Não perca nessa quinta-feira às 11 horas. Até lá!
Conectadas e conectados, estamos de volta com seu Conexão, aqui com o Max Siqueira, psicólogo, especialista em livrar você e a sua família de dependência química, seja ela qual for. A gente se falou antes do intervalo sobre o álcool e agora a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão de drogas, diferenciando quais os efeitos da maconha, da cocaína, do crack. Vamos a fundo o que você precisa conhecer para se livrar dessa porcaria na sua vida, viu? Doutor Max, eu sou uma revoltada, né? Qual que é a diferença dos efeitos de maconha, cocaína e crack? Como é que é isso? A cocaína e o crack, são drogas que têm um efeito semelhante. Por quê? Porque o crack não deixa de ser... a cocaína e o crack, eles têm um efeito semelhante, porque o crack não deixa de ser uma forma de cocaína, né? Que é um estimulante do sistema nervoso central, porém com um efeito mais potente. É a pedra, né? É a pedra, né? Com efeito mais potente, pela forma de absorção que o crack tem. Né? Tem um efeito que ele dura pouco tempo, muito potente, né? E começa muito rápido. Então tem um poder de dependência muito grande, por isso que a gente vê as pessoas aí que experimentam crack logo com prejuízos gravíssimos aí, né, na vida dela, destruindo a vida, as relações, não só dela, como das pessoas que convivem com ela, que ficam arrasadas, né, sem saber como poder ajudar essa pessoa. E a maconha, que geralmente, pelo que eu entendi, até hoje, pelo que eu observei, é uma porta de entrada, assim, meio... A pessoa fuma cigarro, começa a fumar maconha, não, cocaína... Quais os efeitos da maconha? Então, existem teorias aí de que a maconha funciona como uma porta de entrada, né? Que as pessoas normalmente começam com álcool, depois vão experimentar tabaco, maconha e depois outras drogas. São teorias, são estudos aí que vão mostrando isso. A maconha tem um efeito aí que as pessoas, quando experimentam maconha, muitas vezes tem um efeito, as pessoas se sentem... mais relaxadas, dão risada, né? Tem alguma coisa nesse sentido, mas é uma droga assim muito desmotivadora, né? Você vê as pessoas que usam maconha com frequência sem grandes motivações, sem grandes aspirações, sonhos, né? Numa postura mais passiva diante da vida, né? Paz e amor. Mais ou menos isso, paz e amor, né? Como se fosse uma preguiça constante, né? E dificuldades aí de memória, de atenção, de concentração, raciocínio, né? Então atrapalha muito essas questões também. Entendi. Eu ouvi acho que é Crocodile, uma nova, aí você ouviu? Você falou não nos conheço. Estados Unidos, uma assim, mega Master Blaster. E aí eu queria que você falasse também do Ecstasy, porque agora tem vários tipos que eles misturam com bebida, com energético. Você já tratou muita gente? O Ecstasy causa também dependência, não causa? Outro estimulante, né? Isso, a gente... o Ecstasy é uma metanfetamina, né? Que causa, sim, dependência, mas a gente vê, né, as pessoas usando muito num contexto aí de festas, né, nas baladas, nas festas, o êxtase, mas causa dependência. É uma droga que é um pouco assim banalizado nesse sentido. A gente escuta muitas pessoas dizendo que não causa dependência, que usam de vez em quando, mas ela está dentro do contexto de várias outras drogas e mistura com álcool, né, que é uma mistura mais perigosa. Você vai misturando drogas e isso se torna mais perigoso, né? Horrível, cara. E que precisa de tratamento também. E aí a pessoa, vamos supor, depois você vai dar umas dicas para os pais de quem não experimentou, até de criança, que quanto mais cedo você começa a falar, melhor. Eu comecei a falar sobre drogas com meu filho, ele tinha 4 ou 5 anos. Tratar quem já se envolveu, como é que a família, o que a família faz e essa pessoa que está envolvida, como é que funciona isso? A primeira coisa, você precisa procurar um profissional para poder dar as primeiras orientações. Né? Orientação para a família, né? Uma coisa que acontece muito, a família percebe que o filho está usando e quer levar esse filho de qualquer jeito para o tratamento e às vezes esse filho não aceita. Então, como é que faz nesse caso? Nesse caso, a família procura orientação. Sim. A família procura um profissional, vai conversar e o profissional vai
dar o primeiro direcionamento para a família, né, para lidar com isso, né? O tratamento, ele envolve a família e o paciente, né? Quando a gente consegue alinhar a família e o paciente no tratamento, funciona muito bem, né? O paciente, basicamente, ele precisa ficar abstinente. E precisa ficar internado? Nem sempre. Nem sempre. Né? Às vezes a pessoa vem ao consultório, né, começa um tratamento, está motivada, né, para parar de usar droga e consegue manter a abstinência. E à medida que ela consegue a abstinência, ela consegue se organizar, né? Se organizar, vamos pensar no adolescente, né? Nos estudos, retoma esporte, ou se não gosta de esporte, começa a fazer esporte, não precisa fugir da família, né? Então ela vai tendo esse adolescente vai tendo uma vida mais saudável, vai entendendo que pode ser uma vida prazerosa mesmo sem usar drogas. Sim. É uma mudança importante, né? Casos mais graves, pode ter indicação de internação. Por que a internação? Porque às vezes a pessoa sente tanta vontade de usar e ela consegue ficar alguns dias, mas logo depois ela usa de novo. Aí ela fica uns dias, usa de novo, ou não consegue parar. E a oferta é grande. Então a internação, você ajuda a ter um afastamento formal da droga, onde ela está internada não tem droga, e é um momento já de começar a preparar essa pessoa para a mudança no estilo de vida dela. A gente pode orientar a família enquanto a pessoa está internada, né? E preparar, né, para o momento que sai para fazer essa integração entre família e paciente, né? Além de internação, que às vezes é necessário e que não é uma coisa traumática, né? Diferente do que as pessoas pensam, que é um trauma. Não, é um lugar onde a pessoa vai ficar sem usar droga, é bem tratada, né? Tratada com respeito, com carinho. Não tem choquinho, esses negócios de choquinho. Não tem choquinho. E outra coisa importante é que existem comorbidades. Às vezes a pessoa é usuária, é dependente de álcool ou drogas, mas ela tem outras questões, por exemplo, uma depressão, ansiedade, algum outro transtorno. Então isso tem que ser tratado em conjunto, né? A pessoa para de usar droga, isso vai facilitar muito o tratamento dessas outras comorbidades. Então você trata as duas coisas. Usando droga ou álcool, enfim, fica muito mais difícil o tratamento dessas comorbidades. Então a gente trata isso em conjunto. Entendi. Né? Me fala o seu caso de maior sucesso, não precisa falar o nome, é lógico, mas aquele caso do qual você se orgulha. Uma pessoa que estava assim muito mal, foi internada e hoje em dia tem uma vida legal. Conta isso um pouco, essa sua experiência. Eu tenho vários casos assim que eu me orgulho. Alguns eu acompanho até hoje, outros eu não acompanho, mas esses pacientes, eles fazem contato comigo até hoje. Tive pacientes aí, usuários de crack, assim, de muitos anos, com diversas internações, né? E com histórias curiosas, né? E que mudaram muito, né? Que constituíram família, que estavam afastados de filhos, né? Que passaram anos sem passar um aniversário com os filhos e depois retoma, são grandes pais e mães, né? Casos aí de pessoas que se envolveram até com criminalidade, que são pessoas que na verdade são pessoas ótimas e que param de usar droga e conseguem ter uma vida excelente, né? E isso é uma coisa que vale dizer, porque as pessoas falam, nossa, você trabalha com dependência de álcool e drogas, deve ser super difícil, deve ser pesado, e não é, na verdade, porque os pacientes são pessoas como nós, são pessoas, muitas vezes, pessoas legais, pessoas interessantes, que têm um problema grave e que precisam de ajuda. E que quando param, elas começam a funcionar de uma forma mais adequada, né? Porque a droga muda todo o funcionamento. Mais saudável, né? Mais saudável, mais estável. Essas pessoas, elas têm que ter, por exemplo, a pessoa ficou adicta, né, com 19, 20 anos, dos 20 aos 22, aí foi internada, aí conseguiu se livrar e tal. Essa pessoa precisa, se ela tiver 40 anos, ela precisa continuar sendo acompanhada? Como é que funciona isso? Olha,
ela precisa continuar abstinente, né? O dependente químico, normalmente, quando ele para de usar droga, ele precisa um acompanhamento mais intenso por um tempo para ajudar ele a manter a abstinência e ajudá-lo a organizar a vida dele, né? Da maneira como eu entendo, essa organização de vida é o mais difícil, né? Porque ele já parou de usar droga, mas ele precisa mudar amigos, ele precisa construir coisas novas, isso leva um tempo, né? Ele tinha prazer com a droga por um tempo, ele não vai ter prazer com tantas coisas, ele precisa aprender a ter prazer de novo, né? Com coisas simples, coisas que as pessoas normalmente têm. Sim. Então, essa pessoa, ela precisa aprender a viver de novo, né? Então, essa é uma fase importante do tratamento, né? Eu vou pedir agora para a Roberta abrir a câmera, viu, Roberta? Abre a câmera um pouco, por favor. O tema é o seguinte, ele diz que esporte é muito importante nessa remissão. E como vocês podem perceber, a pessoa pratica esportes. Minas, não fiquem muito animados porque ele é comprometido. Minas, presta atenção, estou de olho em vocês, hein? Fala um pouquinho sobre a importância do esporte quando a pessoa está em remissão de dependência química. O esporte, cada vez mais eu entendo ele como uma ferramenta importante, eu diria fundamental para o tratamento. Posso apontar vários motivos para isso, né? Primeiro que o esporte, ele age no centro do prazer também. Sim. É uma atividade prazerosa, você descobre um esporte que você gosta, você pratica, libera endorfinas, então é prazeroso. O esporte, ele está dentro de um contexto de disciplina, né? O praticante de esporte, ele precisa treinar todos os dias, principalmente se ele vai competir, então ele precisa se alimentar melhor, ele precisa ter uma disciplina importante, ele convive com outras pessoas, que é um outro aspecto importante, você começa a fazer amigos num contexto saudável, sim, né? Sim. Você desenvolve um outro interesse, né? E tem pesquisas aí mostrando como ele é benéfico não só para casos de dependência de álcool e drogas, mas para outros transtornos, né? Por exemplo, a depressão. A depressão, a pessoa vai ficando desmotivada, né? Para fazer qualquer coisa na vida dela, mas o esporte, ao contrário do que se pensa, a pessoa vai ficando mais ativa no dia dela. Você vê, você pode estar cansada, né, com muito trabalho, com muitas coisas, mas quando você pratica esporte, isso aumenta a sua disposição para o dia a dia. Com certeza. Né? Tem uma melhora no humor, né? Então o esporte, eu venho, eu acredito e uso, né, e sugiro aos pacientes cada vez mais, incentivo muito a prática de esporte. Nossa, cara, tá de parabéns, porque eu acho que tem tudo a ver com essa remissão, viu? Dá umas dicas um pouco para os pais, primeiro de quem ainda não se envolveu. Pais de crianças, eu volto a tocar nesse assunto, que quanto mais cedo você começa a falar sobre, menos místico e assim, nossa, misterioso fica, né? E você se afasta mais a criança. Dá uma dica para os pais e também para os adolescentes que não se envolveram, para não se envolver mesmo. Para os pais, quanto antes começar a falar sobre o assunto, melhor. Mas como é que se inicia esse assunto, né, desde a infância? Muitas vezes vão aparecendo oportunidades de falar, né? Você não vai chegar para a criança e falar, olha, vamos sentar aqui, vamos falar sobre droga. Mas vão surgindo oportunidades, curiosidades. Né? Sim. A criança pergunta, essa é a oportunidade de falar. Que nem sexo, né? É como sexo. E a gente vai conversando de uma maneira mais lúdica, mais ilustrativa, né? Falando, alertando sobre as consequências, né? Sobre o risco que isso tem, sobre conceitos, né? Mas de maneira bem lúdica. E para os pais de quem já se envolveu, tá? Mostra a luz no fim do túnel para a galera aí. Os pais das pessoas que já se envolveram, bom, novamente, né? Precisa procurar uma orientação, né? Porque precisa estabelecer algumas regras, alguns limites, né? Para conseguir
ajudar esse adolescente, né? Uma coisa que é fundamental para os pais dos adolescentes que já estão envolvidos com droga é ter uma comunicação muito afinada. Eles precisam falar a mesma coisa. O adolescente, às vezes ele fala assim, mãe, posso fazer alguma coisa? Pede. A mãe não deixa. Depois ele vai lá para o pai, não comenta com a mãe e o pai deixa. Depois dá um desentendimento entre os pais. E aí nesse meio, nesse espaço entre os dois, ele faz o que ele quer. Sim. E o adolescente que está usando drogas, ele precisa de limite. Então isso precisa estar bem alinhado. Né? Então a primeira coisa, os pais precisam de uma orientação e seguir o mesmo caminho, como se fosse uma voz só. Exatamente, cara. Falou tudo, uma voz só. A pessoa que quiser te procurar, fala o site, ou o endereço, ou o telefone, fica à vontade, por favor. Bom, o telefone da minha clínica é 4561-6696, que é 011, né, aqui em São Paulo. Né? E aí é só, não tem que passar por uma triagem, como é que funciona? É só chegar e... Não, é só ligar, aí as moças orientam, né, e aí... Com certeza eu vou conversar, vou fazer uma avaliação, né, para poder dar uma orientação mais adequada. Max, tem alguma pergunta que eu não te fiz e se eu tivesse feito seria assim muito importante para a nossa entrevista? Não, acho que as perguntas que você fez são todas importantes. Acho que é um assunto que a gente poderia passar horas ou dias, poderia ter um programa só falando sobre isso. Você vai voltar. Então, e vai falar também sobre terapia de família, casais. Pode esperar, viu? Muito obrigada pela sua presença. Foi enriquecedor para o programa mesmo. Viu? Não, eu que agradeço a oportunidade. Espero que tenha colaborado aí com o programa e com as pessoas, né? Com a população em geral. Obrigada. De nada, imagina. Conectadas e conectados, viram? É só procurar o Max Siqueira. Fala de novo o número, por favor. É 011 4561 6696. Obrigada, Max. Semana que vem a gente volta com Conexão para você. Beijão, Conexão.